Se você ainda não começou a correr, a hora é agora e já passou da hora, na verdade, né? Hoje a gente vai falar sobre corrida de rua e por que você fica aí procrastinando essa decisão de começar nesse universo que eu falo para todos os alunos aqui, para todo mundo que eu conheço, que é um famoso caminho sem volta. Depois que você faz a primeira prova, então aí já era, o bichinho da corrida te pica e você não quer mais parar. Então vem comigo que a gente vai falar hoje sobre 4 pontos importantes porque as pessoas elas não começam a praticar corrida de rua e eu vou depois justificar e falar por que cada um desses pontos é importante e como você vai reverter eles a seu favor e começar a correr hoje mesmo, depois de assistir esse vídeo. Bora lá! Se você está aqui nesse vídeo, então, antes de mais nada, já deixa seu like aqui ou compartilha com alguém que vai gostar dessas informações que a gente vai falar hoje sobre a corrida. Bom, eu tenho assessoria esportiva, já fazem aí mais de 8 anos, já passaram mais de 100 atletas por mim. Peguei desde os mais iniciantes, a galera que nunca tinha corrido, que começou só fazendo caminhadas para depois começar a progredir na corrida e foram crescendo aí dentro da corrida 5, 10, 15, 21, 42 ultramaratonistas e também atletas de triatlo aí até a distância de 70,3. Então já treinei diversos atletas, diversos alunos de todas as faixas etárias, de todos os níveis. Então tenho uma total experiência aí, uma total vivência para falar sobre isso para vocês, certo? Então, primeiro ponto, por que as pessoas elas não começam a correr? E o primeiro ponto é, as pessoas elas ficam esperando o momento certo. E, gente, se você está aqui, você já deve ter visto algum vídeo meu, ou se você não conhece, não me conhece, está chegando agora, eu falo sempre isso. O momento certo não existe. O momento de você começar é agora. Você está esperando o quê? Você está esperando a segunda-feira chegar? Aí chega na segunda-feira, acontece qualquer coisa, tá muito frio ou tá muito calor, não tenho o tênis certo, eu precisava de tal roupa, fulano falou que ia comigo, não foi, de repente eu vou deixando. E assim vai passando e você nunca começa. Aí eu te pergunto, quando você nasceu, você não sabia andar. Você teve que aprender primeiro a engatinhar. E esse momento, ele foi acontecendo gradativamente. Por que a corrida não pode ser assim? Por que hoje você não pode calçar o tênis e sair para começar a fazer a sua história aí? Começar fazendo uma caminhada, depois fazendo um trotinho leve e começar a sua jornada. Então, tá aí, por que não começa? Segundo ponto importante, a maioria da galera acha que para começar a correr você precisa ser um atleta, você tem que ter um conhecimento gigantesco sobre o assunto. E não, não precisa ter conhecimento, você só precisa começar. Terceiro ponto, medo do julgamento. Quem aí nunca parou para pensar que estava lá fazendo uma caminhadinha e fica pensando, eu vou começar a correr, mas tem gente me olhando, vão ficar me, comparando, devo correr feio, eu não sei correr, deve ser estranho, e aí não vou começar a correr. Quem aí não tem esse medo de julgamento? Ou, a pessoa já vai vir falar para mim, aí ó, começou a correr, tá começando a ficar bitolado já, agora só quer saber de correr, correr, correr. Tem isso também. E o número 4, que também não pode ficar de fora, é falta de conhecimento. A galera acha que não vai começar porque não tem conhecimento suficiente sobre a corrida de rua e aí fica naquela, eu preciso de repente esperar, vou estudar um pouquinho mais, vou aprender um pouquinho mais sobre o assunto, vou assistir um vídeo aqui, um vídeo ali, pegar umas dicas e aí entra naquela situação que eu até falei em um dos vídeos anteriores aqui, que é a gente tem aquela obesidade de informação hoje, tem um acúmulo excessivo de informação na cabeça e não coloca para fora, não coloca em prática. Então a gente fica aprendendo, lê livro, assiste vídeo, escuta comentário, pega dica, mas nunca põe em prática. Então, agora a gente vai começar a resolver esses 4 pontos e eu vou te dar dicas e sugestões de como começar na corrida de rua. Vamos lá? Primeiro, se você está esperando o momento certo ele nunca vai acontecer. Você tem que simplesmente pegar e decidir. Hoje eu vou começar a praticar um esporte novo. Hoje eu vou começar na corrida de rua. O que eu vou fazer? Separar uma roupa confortável para mim, um tênis que eu preciso aí, confortável também, de preferência. Própria corrida? Não necessariamente. Você pode começar com o tênis básico que você tem.
Futuramente, quando você estiver evoluindo na corrida, aí sim você vai pesquisar sobre marcas, modelos e tudo mais. Claro, você não vai pegar um tênis aí, por exemplo, um tênis de futebol de salão para começar a correr. Não, não é recomendado. Mas qualquer tênis que você use aí para trabalho, que tem um certo grau de amortecimento, já é compatível aí para você iniciar os seus primeiros passos na corrida, certo? Então, roupa confortável, um tênis, pega um horário aí que você vai estar tranquilo, você vai ter aí 20, 30 minutos aí disponível para você fazer, para começar a praticar a corrida e só vai. Começa agora que daqui um mês você vai pensar assim, putz, deveria ter começado o ano passado, que se eu tivesse começado ano passado, durante esse um ano todo que eu treinei, eu já ia estar lá na frente. Mas eu fiquei procrastinando, enrolando, jogando para frente, comecei só agora. Agora, em um mês, olha a evolução que eu tive. Olha o benefício que a corrida já me trouxe. Por que que eu não comecei antes, hein? Então, bora lá começar. Segundo ponto, se você acha que você precisa ser um atleta para começar a correr, você está muito extremamente enganado. Até porque os atletas de alto rendimento, eles começaram do zero. Eles não começaram atletas. O Michael Phelps, por exemplo, ele nunca começou como um atleta superstar. Ele começou desde pequeno a fazer a natação, porque a natação era uma coisa que acalmava a cabeça dele. Olha que legal. E aí ele virou um super atleta de tanto que ele se esforçou para chegar nesse nível. Você pode pegar aí corredores, né? Os melhores corredores do mundo, eles começaram devagar, começaram do início, começaram, os melhores maratonistas do mundo começaram fazendo provas de 5 quilômetros. Ninguém começa e fica bom do dia para a noite. Primeiro você começa, depois você melhora. Então não, você não precisa ser um atleta de elite para começar a correr, você só precisa começar a correr. Número 3 aí que a gente comentou, medo do julgamento. Como que você pode, vamos lá, melhorar essa situação? Primeiro ponto, coloca na sua cabeça a seguinte ideia: ninguém tá nem aí para você. No final da história, a pessoa tá mais preocupada com o que ela tá fazendo do que o que você vai estar fazendo. Ah, mas as pessoas vão comentar. Elas vão comentar de qualquer jeito. Se você não fizer, elas vão comentar. Se você fizer, elas vão comentar. Se você pensar em fazer e sair comentando com alguém, elas vão comentar também. Então, não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar com a sua cabeça, com a sua saúde e com a sua vontade. Se você tem vontade de começar, meu amigo, minha amiga, só vai. Coloca o tênis e vai. Esquece. Ah, tudo bem, você vai ter um certo julgamento, não quer passar por isso. Escolha horários que você saiba que não tem muito movimento, ou lugares para você conseguir caminhar que também não tenham muito movimento, ou lugares que você quer começar que você sabe que tem bastante gente que também está começando. Então tem bastante gente caminhando. Ou seja, a pessoa está lá caminhando também. Ela vai te ver caminhando, vai te ver dando uns trotinhos, ela vai entender, entendeu? Ela vai. Algumas pessoas elas vão até olhar para você e falar assim, pô, que legal que essa pessoa começou a fazer a caminhada, a fazer a corrida de rua. Ela vai gostar. Isso é mais normal do que vocês imaginam. E número 4, essa é a parte que eu entro aqui para dar vários puxões de orelha em vocês, que é a questão da falta de conhecimento. Eu falo muito para os meus alunos, para quem me conhece, para quem vem conversar comigo sobre atividade física, um ponto essencial e muito importante. Quando você vai começar uma coisa nova, primeiro, você tem que entrar na posição de aprendiz. Você tem que se deixar entrar na posição de que você não sabe muito ou quase nada sobre o assunto e que você precisa aprender com alguém, certo? Qual que é o problema disso? Nós temos uma enxurrada de informação disponível. Internet, rede social, Google, YouTube, Instagram e na maioria das vezes isso nem sempre é tão benéfico. Por quê? Porque muitas das pessoas, às vezes, elas nem sabem do que elas estão falando. E elas ficam, entre aspas, aí, cagando regras para que vocês façam iguais a elas. E aí você não consegue e acaba se frustrando. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, que é o mais importante, eu sempre falo para todos os meus alunos: vá treinar com quem sabe mais do que você. Hoje a gente tem inúmeras assessorias esportivas, eu tenho assessoria esportiva e eu adoro ajudar os alunos, principalmente alunos iniciantes. E já acontece várias vezes também de alunos chegarem para mim com intuitos que eu não curto muito. Por exemplo, eu quero começar a correr porque eu quero ganhar daquela pessoa na corrida. Meu, desculpa, mas se você está começando a correr e não é por conta sua, decisão sua,
causa de você, é por conta de outra pessoa, desculpa, mas não encaixa aqui. E eu já passei muito aluno para frente por conta disso. É mais comum do que parece. Mas vamos lá. Vai treinar com quem sabe mais do que você. Por exemplo, eu tenho especialização em triatlo, especialização em biomecânica de corrida, especialização em nutrição esportiva, além da formação em educação física. Então você já vai olhar lá, por exemplo, o meu canal no YouTube, o meu Instagram, você vai ver que tem essas informações lá. E você, pô, pelo menos o cara entende do assunto. Aí você pega, eu corro desde 2011, então tenho um certo conhecimento sobre a corrida. Eu faço triatlo desde 2016, eu tenho certo conhecimento sobre o triatlo. Eu já treinei diversos alunos em diversas distâncias, então já tenho um certo conhecimento. Então vá procurar saber se a pessoa que vai te orientar ou pela pessoa que está te passando o vídeo, ela tem essas características, ela tem essa informação, ela tem essa bagagem. É diferente de você pegar uma pessoa que só corre, ela nunca estudou sobre o assunto, mas ela corre, ela é maratonista, ela corre super bem, ela corre uma maratona para baixo de 3 horas, e você pegar ela para te treinar. Ela talvez vai te passar o mesmo treino que ela fazia. E você sendo iniciante, você acha que vai dar conta de fazer? Muito provavelmente não. Então, vá treinar com quem conheça você, vai conversar com você, vai saber da sua individualidade, vai saber quais características você tem, vai saber te indicar, por exemplo, o tênis correto para você usar, vai saber te indicar qual tipo de treino você vai começar a fazer, certo? Não vai pegar alguém que simplesmente é bom, entre aspas, para fazer aquele esporte, mas não é tão bom o suficiente para te ensinar, para te fazer aprender, para te fazer começar sem você ter lesão, sem você ter qualquer tipo de frustração, né, de não conseguir completar algum tipo de treino. Isso é muito importante, tá? Cuidem disso, cuidem de vocês. Se quiser, a gente está aqui aberto para algumas vagas na assessoria. Eu consigo trabalhar até no máximo com 20 atletas na assessoria. Se eu não me engano, hoje a gente está em 16 atletas. Eu não atendo mais do que isso, porque eu gosto da individualidade, eu gosto de conversar com alunos semana a semana, fazer chamada de vídeo, conversar ali pelo WhatsApp. Então eu não atendo mais do que 20 atletas. Então temos algumas vagas abertas. Se tiver interesse, aproveita, vem para dentro, vamos conhecer o mundo da corrida, bate um papo comigo antes. Se for interessante, continua, se não, vida que segue. Mas aqui vai uma última dica para você. Quer começar? Colocou o tênis, roupa confortável, arrumou um horário, vai começar? Começa caminhando, começa com um treino de 10, 20, 30 minutos, intercala ali um trotinho entre as caminhadas, tá bom? Vai te ajudar demais. E outra coisa muito importante, aprenda a respeitar o seu esforço, aprenda a respeitar o seu corpo. E eu vou te dar alguma dica aqui só para fechar o vídeo. Existe, que eu sempre falo para o aluno, percepção subjetiva de esforço, PSE. Então você vai ter que entender o que é o seu leve, o que é o seu moderado, o que é o seu forte. Só entendendo essas três situações você vai conseguir desempenhar um treino de corrida com mais facilidade. Então o que você tem que entender? O que seria um leve? Leve é uma caminhada que você, ou um trote bem tranquilo, onde você consegue conversar com a outra pessoa tranquilamente, sem precisar parar para fazer pausas para respirar, certo? Moderado. No moderado você já não vai conseguir formar frases longas sem ter que pegar aquele fôlego para respirar e continuar a frase. Então você já está num ritmo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais acelerado e não vai conseguir sustentar uma conversa ali, uma frase longa, certo? Esse já é o moderado. E no forte, né, o próprio nome diz, você não vai conseguir conversar de jeito nenhum, porque você vai estar no ritmo forte. Leve e moderado você consegue sustentar por um tempo um pouquinho maior, dependendo do seu condicionamento. O forte você consegue sustentar por um tempo menor. E aí você vai levar em consideração a diversidade dos treinos. Treinos de rodagem, que é um treino que você vai fazer um ritmo mais controlado. Um treino de tiro ou intervalado, que é o que a gente chama, que é um pouquinho mais forte. Então você vai usar esse ritmo mais forte por menos tempo, 30 segundos, 1 minuto mais forte, depois volta caminhando ou volta num trotinho tranquilo. E os treinos longos, né, que são uma duração um pouquinho maior. Se você está começando durante a semana, você faz treinos de 20 minutos, você pode fazer um treino longo para você a partir de 30, 35 minutos, já é um treino longo. E você pode começar dessa forma, tudo bem? Comenta aqui o que vocês querem saber mais sobre a corrida de rua, para a gente bater mais papo sobre isso e eu trazer toda a minha experiência, toda a minha expertise nesse assunto, todas as dicas e sugestões
sobre esse universo da corrida que não para de crescer, certo? Então, se você gostou desse vídeo, é um vídeo mais informativo com relação a você começar essa atividade que é a corrida de rua. Se você gostou, compartilha com os amigos, deixa um joinha aqui, ativa o sininho, segue no canal e vamos que vamos fazer esse canal crescer cada vez mais e trazer mais atividade física para todo mundo. Valeu!